Olá, no programa de hoje, as marcas da diplomacia brasileira. A evolução das decisões que moldaram a posição do Brasil no cenário global ao longo de 2 séculos e as principais variáveis culturais, sociais, econômicas e institucionais que impactaram essa trajetória. Eu converso com o professor de Política Internacional e Comparada da UFMG, Davison Belém Lopes, autor do livro De Bonifácio a Amorim, Elementos de uma Teoria Social da Política Externa Brasileira, em lançamento pela editora UFMG. Bem-vindo, Davison, alegria recebê-lo presencialmente aqui no Mundo Político depois de muito tempo. Obrigado a você, Marco, uma honra estar de volta a casa e vai ser muito bom poder falar do livro novo e de outros temas internacionais. Uma honra para a gente. Davison, o próprio subtítulo da obra evidencia a escolha por um olhar sociológico e não historiográfico da política externa brasileira. O que motivou essa opção? Acho que você nota bem esse um aspecto importante deste livro. Afinal de contas, eu não sou historiador, eu tomo muito cuidado em apresentar o argumento, porque eu acho que eu sou um bom consumidor de trabalhos historiográficos, mas eu mesmo não tenho o treinamento do historiador. Então a ideia com este livro é justamente tentar criar, a partir da melhor teoria social e política, uma narrativa, um arco narrativo que cubra os 200 anos, um pouquinho mais a esta altura, né, de história de Brasil independente, pelo ângulo da política externa e mais, olhando não para o lugar tradicional, que é o aparelho de Estado, estou me referindo principalmente a corpo diplomático, à presidência da República, mas em vez de olhar para esses lugares tradicionais, olhar para a sociedade. Não é? Quais seriam, portanto, e essa é a proposta do livro, os determinantes sociais, sociológicos da política externa brasileira. É isso que eu me proponho fazer nessa obra nova que acaba de ser lançada. Eu estou lançando aqui hoje, na verdade. Outra honra para a gente, né, estar começando esse trabalho de divulgação aí da obra, né, com esse destaque aqui no nosso programa. Davison, e quais seriam, né, então, dentro dessa proposta, as raízes mais relevantes nos princípios iniciais da nossa política externa? Essa é a pergunta mais importante, eu acho, porque é importante notar, para começo de conversa, que política externa, tradicionalmente, é algo elaborado por poucas pessoas. Costuma ser um produto das elites de determinadas comunidades políticas. Então isso vale para o Brasil, mas vale também para outras partes do mundo. Política externa costuma estar associada a um olhar tanto quanto aristocrático, na medida em que quem se ocupa da política externa, desde os tempos imemoriais, são aqueles indivíduos posicionados perto do topo, não é? Em termos de capacidade, poderio político. Então a política externa, me parece que ela, ao longo do tempo, ela começa a migrar do topo para a base no que se refere à formulação. Então, os indivíduos comuns, os grupos de interesse, de pressão, eles passam a se apropriar desse objeto e a entender que a política externa ela tem, sim, impactos sobre as vidas das pessoas. Um processo demorado, né? Demorado. E acho que é isso que eu tento recontar neste livro ao longo de 200 anos. Como eu disse, é um tempo longo para maturar-se o fenômeno, mas me parece que é um processo inexorável, que acontece que há, enfim, bons marcadores acadêmicos a partir dos quais a gente pode medir, pode acompanhar esse processo. Então me parece que hoje em dia a política externa ela é muito mais um tema com apelo popular, ou pelo menos mais popular do que costumava ser originalmente. O olhar sociológico ajuda a entender isso. A obra reitera, Davison, de forma geral, uma baixa propensão à mudança radical na política exterior brasileira.
Quais elementos são mais determinantes para isso e como o próprio passado recente do país reforça essa ideia? Ótimo. Como eu dizia, tradicionalmente, as agendas da política externa, elas foram formuladas pela elite. Não é? Isso vale para o Brasil e vale para outros países. O dado objetivo, Marco, é que, por muito tempo, essa elite se apoderou dos temas de uma maneira frequentemente, não é, que parece de autosserviço, ou seja, a elite advogando em causa própria e buscando instrumentalizar a política externa para os seus próprios interesses políticos e econômicos. Isso é muito evidente no Brasil do século XIX, por exemplo. Quem fazia diplomacia brasileira frequentemente tinha interesses associados ao tráfico de pessoas escravizadas, às grandes plantações, os latifúndios do Brasil do século XIX. Havia uma sobreposição, ou seja, eram os mesmos indivíduos que tomavam as decisões de política exterior e que também, evidentemente, não é, tentavam zelar pela sua empresa econômica, pelo seu empreendimento econômico. Então isso trouxe consequências e gerou uma espécie de impermeabilidade da política externa ao olhar do indivíduo que não tivesse posses, do indivíduo mais vulnerável socialmente. Ele não alcançava a política externa. E não só por isso, não só por esse protecionismo que foi exercido pela elite, mas também pela assimetria informacional. Quem tinha acesso às informações, aos dados sobre política externa, pertencia à elite. O povo assistia bestializado, como dizia o Zé Murilo de Carvalho. Não entendia muito bem o que estava acontecendo e sofria, por consequência, com as decisões tomadas por essa elite. O que eu tento defender é que, ao longo de 200 anos, esse quadro mudou um pouco. A política externa se tornou um tema com mais capilaridade social. Foi um longo processo, mas acho que as coisas mudaram substantivamente. E como a diplomacia brasileira se comportou, né, recentemente, entre aí dois governos de diretrizes completamente opostas, né? Tivemos a gestão Bolsonaro e agora a gestão Lula 3. Veja só, o corpo diplomático brasileiro ele tende a ser conservador, porque, afinal de contas, mais uma vez, eles são extraídos, os membros da diplomacia brasileira, de uma fração diminuta da sociedade, não é? São pessoas que têm uma formação sofisticada culturalmente, geralmente vêm de famílias que têm posses e a trajetória costuma ser aquela das pessoas que vão para os melhores colégios, que consomem a melhor arte, cultura e por conta desse acúmulo de capital intelectual, social, político, elas se credenciam a desempenhar papéis na diplomacia brasileira. Agora, isso gera uma espécie de estabilidade e até blindagem em relação aos fenômenos sociais e políticos. O que eu quero dizer? Que é muito comum a gente perceber o mundo inteiro mudando, não é? A política brasileira dando cavalos de pau, dando guinadas, e a diplomacia se mantendo mais ou menos impassível às mudanças ao redor dela. Não é? Ela consegue, ao longo do tempo, de fato, adquirir para si, não é, um certo senso de autonomia, né? Autonomia em relação mesmo aos presidentes eleitos, o que é uma coisa difícil de explicar em termos de teoria democrática, porque, veja, numa democracia, espera-se que o conjunto de servidores, e diplomatas são servidores públicos, que eles sejam, não é, que eles respondam aos estímulos da sociedade democrática, não é, que eles sejam sensíveis às demandas sociais e políticas. Então não é intuitivo o que eu estou dizendo. Seria razoável imaginar que a diplomacia se adaptasse, mas sob aquele argumento, você já deve ter ouvido, de que política externa é política de Estado,
os diplomatas historicamente encontram uma espécie de escudo protetivo. Até no caso de um chanceler como Ernesto Araújo, por exemplo. É inacreditável isso, mas enfim, o corpo diplomático não se desmontou, se manteve durante esse período, muito embora há casos bem repertoriados de uma espécie de resistência silenciosa ao Ernesto Araújo, ao tipo de proposta que ele colocava sobre a mesa, mas não houve nenhuma rebelião, não é? Porque o Itamaraty ele se mantém ao longo de 200 anos. Note, o Itamaraty é de 1823. Ele vem quase junto com o Estado brasileiro independente. Então existe ali uma continuidade que eles próprios, os diplomatas brasileiros, prezam muito. E nesse ecossistema da política externa brasileira, porque, claro, a política externa não é feita só de diplomatas, mas num ecossistema dos atores que importam, presidente da República, ministros, grandes empresários, atores da sociedade civil, mas o Itamaraty tem uma centralidade inequívoca. O Itamaraty tem modulado a tomada de decisão ao longo do tempo. Esse é um dos argumentos do livro, ou seja, a centralidade do Itamaraty ela é evidente para quem olha o percurso histórico. A Constituição Federal de 1988 foi um ponto de inflexão importante para a nossa política externa? Eu entendo que sim, mas mais por reafirmar certos princípios e por mostrar essa centralidade do Itamaraty, do que propriamente por ter gerado alguma mudança substantiva. O que, particularmente o artigo 4º da Constituição Federal de 88, o que ele fez foi cristalizar princípios que já vinham sendo postos em prática há quase 200 anos. Não é? Então é muito interessante, eu estudei muito de perto esse processo, a Constituinte, não é? A Assembleia Constituinte de 1987 e 88, ela foi muito pautada pelo Itamaraty, e eu diria até particularmente pela figura do secretário-geral do Itamaraty à época, o mineiro Paulo Tarso Flecha de Lima. O embaixador Flecha de Lima foi fundamental para desenhar o artigo 4º da Constituição de 88, que é aquele que trata dos princípios norteadores da política externa brasileira. Então eu acho que aquele momento, né, da promulgação da Constituição, ele basicamente retoma todo o curso histórico, o leito da trajetória itamaratiana e transforma num artigo. Acho que foi isso, né? Reafirmou o papel do Itamaraty. Falando agora de críticas, né, que aparecem à atuação da nossa diplomacia, no prefácio, Rubens Recupero sublinha o que seria para ele, né, um dos pontos fracos do nosso discurso diplomático, que seria uma frequente falta de coerência entre o que pregamos lá fora e o que praticamos efetivamente aqui dentro. Quais exemplos sustentam isso, Davison, e o quanto essa questão ainda é atual? A pergunta é muito boa. Eu acho que a questão ambiental talvez seja uma evidência para esse argumento. O Brasil tem assumido compromissos relevantes no plano internacional, desde pelo menos a Conferência do Rio de Janeiro de 1992, e a partir daí reiteradamente. O papel do Brasil nos foros internacionais é um papel muito relevante. Vai receber a COP30. Receberá o grande encontro das Nações Unidas, que é a COP30, em novembro deste ano. Mas entre 1992 e agora, 2025, o Brasil se movimentou bastante no flanco externo. A despeito disso, e a despeito de ser um país que abraça as agendas ambientais internacionais, o Brasil conviveu o tempo todo com o desflorestamento, com o cerco às populações originárias. O Brasil foi um país extrativista numa medida que coloca em risco o entorno, o meio ambiente. Então a gente teve de se haver com essas contradições entre o discurso de país que é um apologista da governança ambiental global e esse tipo de atitude, não é, do ponto de vista doméstico, que coloca em risco
o nosso meio ambiente, né? Então essa é uma contradição e é difícil saná-la. Eu entendo que não é trivial resolver isso. Outra contradição evidente me parece ser aquela que existe entre o Brasil para fora, que defende agendas, por exemplo, como os direitos reprodutivos da mulher ou os direitos das populações LGBT+. O Brasil para fora faz isso de forma desembaraçada. O Brasil tem uma posição que é muito vanguardista nesses temas, mas internamente é muito evidente quando alguém olha para o Congresso Federal, por exemplo, como esse não é um tipo de pauta que goze de amplo respaldo, não é, no Congresso, mesmo no nível da sociedade. Frequentemente a sociedade pede o contrário, não é? Se o Brasil, lá em Genebra, estou falando de Genebra porque é onde estão alguns dos foros de direitos humanos do mundo, né? O Brasil de Genebra passa um tipo de mensagem que não necessariamente é respaldada pelo Brasil, não é? Em que nós vivemos, o Brasil real, né, por assim dizer. Então, acho que o Recupero está se referindo a esse tipo de fenômeno e a outros exemplos que poderiam ser citados. Outra crítica recorrente ao nosso corpo diplomático é em relação à falta de diversidade, considerado aí o perfil da população brasileira. Quais impactos isso traz? É outra questão séria, eu acho que é um déficit importante, porque, a rigor, há pouquíssimas, por exemplo, mulheres negras no corpo diplomático brasileiro. E se eu fizer um cruzamento dessas duas variáveis para entender o perfil demográfico do Brasil, eu vou descobrir que se trata do subgrupo mais populoso, não é? Mulheres são maioria e pessoas negras são maioria. Então, esse é um dos desbalanços, dos desequilíbrios que alguém pode encontrar dentro do corpo diplomático brasileiro. Ele acaba refletindo pouco esse Brasil, que é um Brasil miscigenado, que é um Brasil aculturado, que é um Brasil do cruzamento de raças. O Itamaraty, ou o Brasil que é representado pelo Itamaraty, esse Brasil é um Brasil muito branco, é um Brasil ainda muito sudestino. Tem que mudar pela educação, né? Exato, a ideia é essa. E acho até, e para ser justo, que o Itamaraty tem dado passos importantes nesse sentido, com o seu programa de ação afirmativa, que data desde fins do governo Cardoso e que foi mantido por esse tempo todo. Existe um plano de interiorização, levar o ministério para outras praças que não Rio, São Paulo, Minas, Sul, Brasília. É preciso chegar em todo o Brasil, trazer, por exemplo, amazônidas, trazer mais nordestinos para o corpo diplomático brasileiro. Existe um esforço nesse sentido. É visível. As novas turmas do Instituto Rio Branco, que é a academia diplomática, que forma os diplomatas brasileiros, já tem uma composição mais diversa. Está acontecendo. Ainda passos curtinhos, é um processo que requer gerações, não é? Para, enfim, se materializar como a gente gostaria que ele se materializasse. Uma questão geral mais atual agora, Davison, olhando para o quadro do século XXI, falou-se muito que a globalização drenou autoridades dos Estados-nação. E os últimos anos têm mostrado um recrudescimento de movimentos nacionalistas, né, muitas vezes alinhados a discursos de extrema-direita. Como esse contexto desafia a nossa diplomacia e torna o xadrez ainda mais sensível, né, a determinados movimentos? É um enorme desafio para os diplomatas, para os tomadores de decisão de política externa. Nós estamos vivenciando agora, neste momento em que conversamos, um episódio que é o tarifaço, né, de Donald Trump. Exatamente, da sobretaxação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos da América. E eu acho que ele ilustra bem os potenciais, para o bem e para o mal, desse nacionalismo que recrudesce, não é? Porque é evidente que, por um lado, esse nacionalismo acaba coesionando a sociedade. As pessoas se sentem pertencentes a um corpo coletivo comum. É algo que
num país como o Brasil, em que houve um processo de afastamento, não é? Chamada polarização, não é? Os indivíduos eles passaram a discordar mais e a ter posições mais endurecidas, não é? Um evento como este do tarifaço acabou aproximando os polos, curiosamente. A impressão que eu tenho até o momento é de que as pessoas têm mais concordado com a linha do governo do que divergido dela. Não é? As pessoas se aproximaram mais para defender o Estado, a sociedade brasileira, não é? O nacionalismo acabou induzindo esse fenômeno. Mas é claro, se passa da conta, vira um problema. O nacionalismo que leva à xenofobia, que nos leva a repelir os fluxos internacionais, as trocas em termos de mercadorias, capitais, ideias, pessoas, isso é muito problemático, não é? Então é algo que a gente precisa temperar bem. Na sua leitura, como o Brasil se insere em uma estratégia estadunidense de retomar ou tentar retomar uma influência mais ampla na América Latina e o quanto isso pode impactar nas nossas condutas diplomáticas? O Brasil ele é um aliado dos Estados Unidos, para todos os efeitos, diplomaticamente falando, embora haja muitas discordâncias, divergências, evidentemente que há reservas, mas ao longo do tempo o Brasil e os Estados Unidos têm sabido cooperar, têm trabalhado juntos. Isso desde pelo menos os fins da Segunda Guerra Mundial foi a tônica. Brasil e Estados Unidos jogam juntos, não é? Mas tem mudado o cenário. Dá para medir isso, inclusive, né? Na ciência política a gente mede essas coisas. O Brasil, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é um marco importante, o Brasil começou a se distanciar dos Estados Unidos progressivamente quando olhamos para os votos que são dados pelos diplomatas na ONU. Isso é um dado formidável para mostrar que a gente parou de concordar tanto com os Estados Unidos. E isso não necessariamente tem a ver com anti-americanismo ou com pautas de governos lá na Casa Branca ou aqui no Palácio do Planalto. Isso tem a ver com a autonomização do Brasil. O Brasil que se torna um país mais seguro de si, com mais meios de bancar as suas posições no plano internacional. Então, essa tem sido uma tendência, a de o Brasil defender mais as posições que lhe são interessantes, que lhe interessam, não é? E não comprar a agenda dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um fenômeno crucial para entender, inclusive, o momento atual. Então, já há um distanciamento entre os países, um distanciamento respeitoso. O Brasil não tem inimizade com os Estados Unidos. Mas que talvez seja mais acentuado pelo contexto político de momento, por exemplo, o fator Javier Milei na Argentina também? Estou plenamente de acordo, né? Eu acho que a técnica de governo do Donald Trump é de tensionamento mesmo, né? Ele usa esse tipo de artifício em seu benefício, em benefício dos Estados Unidos, e não é com o Brasil apenas. A gente viu vários episódios que antecederam essa rusga entre Lula e Trump no Canadá, no México, com os europeus, no Panamá, China, várias partes do mundo. Não é? O Trump ele usa esse tipo de recurso, não é? Para conseguir ter algum tipo de retorno. Não é? Eu realmente não acho que haja qualquer singularidade no caso envolvendo o Brasil. Como também tenho as minhas dúvidas se Trump irá até o fim com essa história, porque ele tem recuado, não é, Marco? Não seria a primeira vez que ele recuaria, e os setores mais afetados da economia brasileira anseiam, né, por alguma negociação que reverta isso. É trabalho também muito para a diplomacia nesse momento, técnica, digamos assim? Eu acho que sim, a diplomacia vai trabalhar, os diplomatas certamente têm tentado uma via menos ruidosa, não é? Eu não tenho dúvida disso, que os diplomatas estão diuturnamente tentando encontrar um caminho que minimize os danos, as perdas, isso está acontecendo.
Agora, eu acho também que o governo viu nesse episódio uma oportunidade para galvanizar os apoios, para aumentar a popularidade do presidente Lula. Então, eu realmente desconfio de que o Palácio do Planalto, neste momento, vai tentar ter as rédeas do processo. E enquanto esse movimento nacionalista for rentável politicamente, os diplomatas não vão ter muito trabalho, no sentido de que eles não vão ser acionados e não vão estar no primeiro plano. Quando essa agenda perder em termos de rentabilidade política, aí sim ela vai ser entregue aos diplomatas. Impacto eleitoral disso, você acredita que tem ou não? Eu sou cético em relação a impacto eleitoral de política externa. Tradicionalmente, o impacto é indireto. O impacto é reduzido de grandes temas de política externa. Agora, o que pode acontecer, como já aconteceu em outros momentos, é uma metamorfose do tema, ou seja, uma tentativa que alguns atores podem fazer de reverter isso, que é um tema de política internacional, em tema doméstico. Vou lhe dar um exemplo palpável. O caso envolvendo Brasil e Israel, recente até, do ano passado, quando Lula se referiu em termos desairosos ao governo do Netanyahu, isso acabou se metamorfoseando em um tema religioso doméstico. Ou seja, quando Lula foi contra, e de forma dura, o Estado de Israel e o governo Netanyahu, como isso foi traduzido? Como um gesto de hostilidade com os religiosos, com a religião, com as religiões cristãs, não é? Foi assim que foi interpretado por muita gente. Então pode acontecer coisa parecida. Eu não sei qual vai ser a equação, qual vai ser a operação de engenharia, mas pode ser que esse tema se transforme numa questão com apelo eleitoral. Até o momento, acho que não é, mas pode se tornar sim, pode virar um lema do governo, não sei. Davison, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Muito sucesso aí com a divulgação de Bonifácio Amorim. E pode contar para a gente aí o que você está planejando aí de lançamentos presenciais também nesse encerramento. Muito obrigado pelo espaço, uma colher de chá enorme, uma honra para mim estar aqui, sempre, não é? Gosto muito de voltar a casa. E já temos sim alguns lançamentos previstos. Eu estarei em Brasília no fim deste mês, no Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, em São Paulo no próximo mês, já tem marcado, e certamente o segundo semestre vai ser de muito trabalho, não é? A ideia é percorrer algumas praças no Brasil, tentar ir a vários lugares importantes, norte, nordeste, para conversar um pouco sobre esse livro. Mas começando aqui hoje, isso é importante marcar novamente esse ponto. Né? Obrigado pelo espaço. Agradecemos mais uma vez a deferência também. Eu conversei com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional e Comparada da UFMG. Falamos sobre o livro de sua autoria, de Bonifácio Amorim, Elementos de uma Teoria Social da Política Externa Brasileira. A obra lançada pela editora UFMG destaca a atuação da diplomacia do país ao longo de 2 séculos e também desafios contemporâneos do Itamaraty. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.